5 filmes de ação que foram um flop de bilheteria, mas se tornaram cults. Você sabia que alguns dos maiores clássicos de ação que amamos hoje foram um fracasso total nos cinemas? É isso mesmo, filmes que ninguém foi ver, que foram detonados pela crítica, mas que décadas depois se tornaram verdadeiras lendas cult da cultura pop. Hoje vamos mergulhar em 5 desses casos incríveis. Mas antes, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui a nostalgia é a nossa maior arma. Hollywood sempre foi conhecida por criar explosões, heróis invencíveis e histórias que desafiam a lógica. Mas nem sempre o sucesso é garantido. Alguns filmes, lançados com grandes expectativas, simplesmente não encontraram seu público na época. No entanto, o tempo foi generoso. Esses fracassos de bilheteria ganharam status cult, conquistando fãs apaixonados, convenções dedicadas e até influenciando gerações de cineastas. Vamos conhecer agora 5 filmes de ação que provaram que, às vezes, o futuro é mais importante do que a estreia. Filme 1. O Último Grande Herói, 1993. Começamos com Arnold Schwarzenegger no auge da sua carreira. Após Exterminador do Futuro 2, todos esperavam outro estouro. E foi aí que veio O Último Grande Herói, um filme que misturava ação com metalinguagem, satirizando os clichês de Hollywood. Curiosidades. Dirigido por John McTiernan, o mesmo de Duro de Matar e Predador. O filme foi lançado apenas uma semana após Jurassic Park. Resultado: engolido nas bilheterias. Críticos da época chamaram de confuso e pretensioso. Impacto cultural. Décadas depois, fãs entenderam a genialidade do roteiro. Um menino que entra literalmente dentro de um filme de ação. Hoje, O Último Grande Herói é visto como uma obra à frente do seu tempo, que antecipou a mistura de realidade e ficção que viraria moda nos anos 2000. Mini-biografia. Arnold, após esse fracasso, enfrentou um período de dúvidas na carreira, mas sua resiliência o manteve como ícone, e o filme virou símbolo de sua ousadia. Filme 2. Clube da Luta, 1999. Embora seja mais lembrado pelo drama psicológico e filosofia underground, Clube da Luta tem ação, socos e confrontos explosivos que o colocam facilmente nesta lista. Curiosidades. Dirigido por David Fincher, com Brad Pitt e Edward Norton. Custou cerca de 63 milhões de dólares, mas foi chamado de doente e perigoso pela imprensa. Impacto cultural. Hoje, Clube da Luta é estudado em faculdades, citado em músicas, tatuado em fãs. A crítica que o destruiu anos depois o reavaliou como um dos maiores filmes dos anos 90. Mini-biografia. David Fincher, após o fracasso, jurou que nunca mais deixaria os estúdios controlarem sua visão. Esse trauma moldou seu estilo perfeccionista, visto em Zodíaco e a Rede Social. Filme 3, Blade Runner, 1982. Talvez o maior exemplo de flop que virou culto. Dirigido por Ridley Scott, estrelado por Harrison Ford, Blade Runner foi um fiasco na estreia. Público não entendeu, crítica detonou. Curiosidades. Estúdio obrigou Scott a colocar uma narração em off para explicar a trama. O corte original foi um fracasso, mas a versão Director's Cut, lançada em 1992, mudou tudo. Hoje é considerado um dos filmes mais importantes da ficção científica e ação futurista. Impacto cultural. A estética cyberpunk, a questão filosófica sobre o que é ser humano e a fotografia revolucionária transformaram Blade Runner em uma bíblia para cineastas como Denis Villeneuve, que dirigiu a sequência 2049. Mini-biografia. Harrison Ford, na época, odiava a narração forçada. Décadas depois, admitiu que o filme foi essencial para consolidar seu status além de Star Wars e Indiana Jones. Filme 4, Dredd, 2012. Você se lembra de Dredd? Talvez não. Lançado como reboot do fracassado Judge Dredd com Stallone nos anos 90,
o filme com Karl Urban foi ignorado pelo público. Curiosidades. Bilheteria de apenas 41 milhões, contra um orçamento de 50. Apesar disso, conquistou críticas positivas pelo tom sombrio e fiel aos quadrinhos. Fãs começaram campanhas online pedindo sequência, impacto cultural. Com o tempo, Dredd se tornou um clássico cult da ficção científica distópica. Sua fotografia claustrofóbica e a vilã vivida por Lena Headey, a Cersei de Game of Thrones, o transformaram em um favorito dos nerds de ação. Mini-biografia. Karl Urban, que já havia brilhado em O Senhor dos Anéis e Star Trek, ganhou ainda mais respeito pelo compromisso em nunca tirar o capacete do personagem. John Carter, Entre Dois Mundos, 2012. E fechamos com talvez o maior fracasso financeiro da Disney. John Carter custou mais de 250 milhões de dólares e arrecadou apenas 284 milhões, gerando um prejuízo histórico. Curiosidades. Baseado nos livros de Edgar Rice Burroughs, criador de Tarzan. O filme foi acusado de ser genérico, mas na verdade, os livros originais inspiraram Star Wars e Avatar. Muitos não entenderam que a fonte era a pioneira e não uma cópia. Impacto cultural. Hoje, John Carter é resgatado por fãs que enxergam nele um épico injustiçado. Com batalhas em Marte, criaturas fantásticas e um herói deslocado, o longa é considerado um dos grandes cults modernos. Mini-biografia. O protagonista Taylor Kitsch foi apontado como nova promessa de Hollywood, mas o fracasso do filme quase destruiu sua carreira. Ainda assim, ele se reinventou em séries como True Detective. O tempo tem o poder de transformar fracassos em tesouros. Esses 5 filmes nos mostram que sucesso de bilheteria não define a verdadeira grandeza de uma obra. Eles sobreviveram ao desprezo inicial e se tornaram símbolos de resistência cultural, ganhando legiões de fãs que não estavam lá na estreia, mas que os abraçaram depois. E é isso que os transforma em cults, o amor que nasce com o tempo. E aí? Qual desses filmes você já assistiu? Concorda que eles merecem o status cult? Deixa aqui nos comentários o seu favorito. E claro, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com aquele amigo que ama cinema tanto quanto você. Porque aqui, cada história perdida no tempo encontra o seu lugar na nostalgia.